A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Eu quero deixar aqui bem claro a palavra. Muitas das vezes os irmãos têm vergonha de falar a palavra de Deus. Às vezes o irmão está precisando de ouvir uma palavra de correção. Os irmãos não falam que tem medo de magoar a pessoa. Irmão, a palavra de Deus não magoa. Se a gente está no erro e se sente ofendido, a gente tem que procurar se consertar. Por causa de que as igrejas hoje estão marteladas? Porque as pessoas não deixam o Espírito Santo de Deus usar ele. Fica enviando texto bíblico, texto de internet, que já pega feito, não sabe se é Deus, se é o adversário que está por detrás daquilo, porque o próprio Satanás pregou o Salmo 91 para Jesus. Muitas das vezes a pessoa fala assim, usa o Salmo 91 que ele sai. Não sai não, irmão. Ele sabe o Salmo de 91 de cor. Porque ele usou a palavra para Jesus para pregar. Ele pregou o Salmo 91 para Jesus. Então as pessoas estão muito iludidas com isso. Irmão, o que espanta Satanás da vida da pessoa é a consagração e santidade. Se você tiver em santidade, ele sai. Agora, se você não estiver fazendo a vontade dele, irmão, ele não sai. Muitos hoje estão fazendo a vontade do adversário, não de Deus, seguindo o pastor, fazendo a vontade do homem. Tem muitos pastores que escolhem empresário, por quê? Para o empresário ser testemunho, para trazer multidão para ele escarnecer, irmão. As pessoas ficam enviando texto bíblico pelo celular, porque não tem palavra, não conhece a Bíblia, tem preguiça de ler a Bíblia, buscar na palavra de Deus. Irmão, abre a boca, deixa o Espírito Santo de Deus falar na sua boca. Ele fala na sua boca, está escrito que nós não devemos se preocupar com o que é a vez de falar na hora certa. Ele coloca a palavra em nossa boca, mas não está escrito que ele fala através de texto de internet, não, meus irmãos. Usa a palavra de Deus, seja um pregador da palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente tem que abrir a boca porque nós não sabemos a palavra que o irmão precisa ouvir, mas o Espírito Santo de Deus que fala em sua boca, ele sabe qual é a palavra de conforto, de correção que nós precisamos ouvir, de exortação. Muitas das vezes a pessoa não quer entristecer a pessoa para corrigir a pessoa na palavra, mas ajuda ele a entristecer o Espírito Santo de Deus, porque ele está dando força a ele para viver no pecado, está aborrecendo o Espírito Santo de Deus. Irmão, cuidado, porque aqueles falsos profetas do passado pagou um preço muito grande. Jeremias 14 fala claramente que Deus se irou com aquele povo. As mulheres iam pegar água, voltavam com os cântaros vazios, com a cabeça coberta, com seu rosto tampado de vergonha, porque o pecado deles era gravíssimo diante de Deus. E nem tanto Deus não usava texto de internet, não. Usava Jeremias para pegar duro, meu irmão. Hoje os homens de Deus estão se encovardando, não fala a palavra de Deus, fica mandando texto, irmão. Usa a Bíblia, não usa celular, não. Coisa do maligno, não, irmão. Se liberta. E Deus chegou a falar para Jeremias. Esses falsos profetas, os falsos profetas, irmão, lançam tropeço para o povo de Deus de Israel pecar, lançava tropeço. Quando Deus falava, usava Jeremias para dizer que ia acontecer, ele desmentia Jeremias, porque era o demônio. Os profetas do demônio, como tem muitos pastores do diabo hoje, pregando heresia dentro da igreja. Falava que não ia acontecer, Deus se levantou contra ele e falou assim, eu não enviei esses profetas que prega e profetiza falsamente em meu nome. Eu não dei ordem a ele para pregar e nem profetizar. Esses profetas que profetizou falsamente em meu nome, enquanto fala que eu falei, eu não falei, tem muitos dentro da igreja hoje no dia desse, fala que o Senhor vai te dar isso, te dar aquilo, e Deus não falou. Esse profeta, se morrer na cidade, os cães comerão. Se morrer no campo, as aves do campo comerá. Ezequiel 9. Deus enviou os destruidor e o escrivão com a caneta, com tinteiro de tinta em sua cinta, e falou para ele, passa pelo meio do santuário, começa por mais velho, quer dizer, pelos ministérios, pelos pastorados. Aquele marca com sinal na cabeça, aquele que tiver o meu sinal marcado não toca, mas o que não tiver, começa a destruir do maior até o pequeno, até o de mamar, porque Deus ele não adota pecado dentro da congregação. Irmão, hoje tem muitos crentes que andam em santidade, que está marcado com o sinal do Cordeiro. O diabo não pode tocar nele.
Há muitos falsos profetas, há muitos pastores, dirigentes hoje, todo desmartelado e as pessoas seguindo ele, dando força ele no erro. Cuidado, hein? Não lança tropeço contra o povo de Deus, hein? Você pode pagar o preço. Muitas das vezes a pessoa não dá crédito a essa pregação e fica ouvindo pregação de texto de internet, irmão. Ah, manda um bom dia para você. E pá, irmão, abre a tua boca, deixa o Espírito Santo de Deus falar, deixa de ser covarde, meus irmãos. Abre a tua boca, está escrito que não há vez de se preocupar, que na hora certa Deus colocará, o Espírito Santo colocará a palavra em sua boca, mas não está escrito que é para você mandar textinho de internet que ele vai botar, não, meus irmãos. Irmão, se liberta, deixa Deus te usar, o vaso é você, não é o seu telefone não, meu irmão. O vaso consagrado é você, se você não está consagrado, dá lugar a Deus. Eu vou deixar a palavra de meditação aqui, porque tem muitos, irmão, que estão pensando que o nome dele está escrito no livro da vida. Não está não, meu irmão, está apagado, porque você está em pecado, você vive em adultério, você vive em fornicação, você fala do seu irmão que está errado, mas não fala do teu erro, cobre. Irmão, nós temos que se libertar. Eu, você e todos, cada dia. A cada dia Deus está me libertando porque eu estou procurando, porque eu quero morar no reino. Agora, aquele que não está de acordo, que não está em santidade, vai ficar para trás. Olha só. Ouvi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para se esconder. E viu um morto grande e pequeno, o que estava diante de Deus. Abriu o seu livro, abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro segundo as suas obras. E deu o mal morto que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aquele que não está foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo também. Irmão, não perde tempo. Se conserta com Deus. Para de pregar a palavrinha de mel. Fala, lê a Bíblia, manda a palavra que a pessoa está precisando. Por isso que ainda há muitos que não estão se consertando, irmão. Porque ele está no pecado e a pessoa está se exortando. Aqui fala claramente, o primeiro livro é qual? É aquele que está lá em Apocalipse, que Jesus falou. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar todas as coisas que estão acontecendo na igreja. O que está acontecendo nas igrejas? O pecado. O anjo está lá escrevendo. E o segundo livro é o da vida. Então, irmão, naquele grande dia, você não tem desculpa diante de Deus. Porque Jesus falou, eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar todas as coisas que estão acontecendo na igreja. Irmão, para de exortar a pessoa no erro, de dar força à pessoa no pecado. O espírito do erro que está na vida dele, está na sua vida, você vai dar força. Prega ele, fala para ele que é chegada ao reino do céu. Jesus está à porta para buscar a igreja, para ele se consertar, irmão. Se você não pregar desse jeito, você não é servo de Deus. Jesus pregou aqui na terra, todo mundo achou que ele pregou tão duro que a multidão abandonou ele, irmão. E ele olhou para os discípulos, viu só os discípulos e falou assim, vós também não quereis retirar? Ele falou assim, para quem nós iremos? Só tu tem a palavra de vida. Ele não veio pregar meuzinho, ele não veio enviar texto não, irmão. Se conserta. O diabo está usando a internet hoje para derrubar muitos. Seja pregador da palavra de Deus, não mensageiro de Satanás. Tem muitos hoje precisando de conserto, pastor, presidente, que levanta aí pessoas, né, empresário para dirigir igreja para ele, para dar lucro para ele. Um empresário, poxa, irmão, pelo amor de Jesus, eu vejo presbítero aí, presbítero hoje é o segundo pastor, irmão. Ele não conhece nada de Bíblia, meu irmão, e quer dirigir igreja. Tem a vida toda desmartelada, anda enfermo, a família toda enferma porque é desconcertado. Há um conserto, faz um conserto com Deus para ver se ele não é curado. Está escrito na palavra, um só pecado destrói muito bem. É a desgraça de muitos são os pecados, irmão. Você vê muitas pessoas enfermas hoje. Alma doente, matando a sua alma, é homicida, assassina.
O assassino não é só aquele que mata a pessoa, não. Aquele que mata a sua alma também. Com pecado, ele é homicida, assassino e não tem parte no reino do céu. Assassino nenhum. Irmão, prega, é chegado o reino do céu. Muitos vão ficar para trás, irmão. Se você quiser aceitar essa pregação, você aceita. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. Eu quero que você escapa do fogo eterno, irmão. Não segue esses pastores que ficam pregando meuzinho, escolhendo texto para mandar para você de manhã, bom dia, você é assim, você é assado, você é benção. Irmão, benção nós somos. Nós somos benção. É só falar bom dia, Jesus te ama, acabou, tá bom, não precisa mais nada exortar o homem, exorta a Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada, meus irmãos. Nós temos que exaltar a Deus, não é o homem não, meus irmãos. Tem muitos aí que estão servindo um homem. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado e tem muitos fazendo escravo de pastor aí, seguindo o pastor. Irmão, acorda. Jesus está à porta. Não escolhe palavra para pregar, irmão. Lê a Bíblia. Aonde Deus dá, você fala. Pode ser palavra dura, pode ser de exortação, que eles falam que é palavra dura, pode ser mel. Se você estiver precisando de uma palavra de conforto, Deus vai te dar. Se você precisar de uma lambada, Deus também vai te dar. Agora, se Deus mandou dar a lambada, você não vai ocultar a palavra, porque você vai pagar o preço, irmão. Você vai pagar o preço porque tu é rebelde. Você não está executando a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te usar e você está enterrando o talento. Vê aquele que enterrou o talento dele, guardou o dinheiro, foi com medo de ser roubado. O que o seu senhor falou quando voltou, que prestou conta com os outros? Aquele que gragiou, que ganhou mais, ele falou, o que tem 2, dá mais 2 para ele. E aquele que não gragiou, tomou dele, mandou lançar na cadeia, na escuridão, onde a planta e ranger de dente. Ele falou, até o que você não tem será tirado. O que você não tem que será tirado? Quero ver o que vocês vão falar aí. Vocês, pastor, não sabem. É sua alma que não te pertence, pertence a Deus, será tirada, será cobrada de você. Você não gragiou, até o que você tem que não te pertence, a tua alma será tirada de você. Irmão, Jesus está voltando, Jesus te ama. Fala para os seus irmãos, para se consertar. Se você ama seus irmãos, você vai falar a verdade. Esses falsos obreiros aí que não amam os irmãos, só prega heresia, só meuzinho. Tanto ele está fazendo o irmão, todo aquele que lança tropeço para fazer o povo pecar, serão lançados fora para os cães comer. Vê lá o que aconteceu com os falsos profetas no tempo de Jeremias. Faz a obra de Deus, irmão. Nós estamos no tempo da graça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não é porque está no tempo da graça que você pode pecar, não, irmão. Você também no tempo da graça você perde a salvação. Para isso você tem que andar em santidade no tempo da graça também, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.